Oiê, agora que já estamos apresentados, eu vou falar só mais um pouquinho sobre quem eu sou, para que você entenda quem vai te ensinar e para que você entenda também que eu sou capacitada para tal. Isso é muito importante, sempre escolha muito bem os seus mentores, tá bem? Então, vamos lá, passando essa breve apresentação, eu já vou entrar na aula, tá? A gente já vai aprender. Eu não gosto de enrolação. Para mim é tudo muito prático, eu sou muito prática, tá? E a gente já vai seguindo. Dentro da minha metodologia, vocês vão entender que eu gosto de escrever tudo que eu vou falar para vocês, até porque esse material vai ficar disponível para vocês baixarem depois, tá? Para que vocês tenham isso sempre em mãos e não precisem ficar voltando na aula o tempo todo, tá bom? Então, bora lá. Vou compartilhar a tela aqui e a gente já vai conversar. Então, bora. Gente, então quem é a Cíntia, né? Meu nome é Cíntia Fernandes, muito prazer. Também conhecida por Madá, como eu já falei para vocês, né? Porque é o nome da minha empresa, né? O Madá Estúdio Criativo. Eu sou formada em gestão comercial, nascida e criada em Blumenau, Santa Catarina. Dentro da minha formação, eu tenho 15 anos de experiência no setor comercial, e eu passei os últimos 5 anos treinando grandes equipes em grandes empresas multinacionais. Então, eu tenho muita experiência em ensinar, em passar conhecimento, e é o que eu gosto de fazer de fato. Eu criei o curso Resineira Organizada com o intuito de ajudar outros empreendedores que não têm aptidão em gestão de tempo e financeira. Por quê? Dentro dos grupos, eu vejo muitas pessoas desistindo porque elas compram produtos em excesso, porque elas não se planejam, elas não têm o conhecimento necessário para fazer uma compra para uma empresa. Então, tudo isso é muito importante. O planejamento é muito importante. Então, vocês não podem abrir mão, tá? Por isso que é muito importante todos os temas que eu vou trazer aqui, que vocês prestem atenção em tudo isso. Já peguem caneta, peguem papel, mesmo que esse arquivo, né, ele vai ficar disponível para vocês. Peguem caneta, façam anotações. Eu vou dar muitos insights aqui para vocês, muitas ideias, né, aqui para vocês. Então, anotem isso, deixem isso à vista de vocês, um lugar que faça sentido para vocês no dia a dia, tá bom? Então, bora para a aula. Chega de enrolação? Então, chega. Então, vamos lá. Vou trocar de página aqui e a gente vai conversando. Ó, então, aqui, esse material aqui é exclusivo para vocês. Eu criei do zero para vocês, tá? Então, o nome dele é Resineira Precificada. Quem já me conhece sabe que eu gosto de dar nome para tudo que eu faço. Então, eu tenho Resineira Organizada, eu tenho Resineira Administrativa, o Resineira Precificada, que é esse material novo. Ele vai entrar lá no meu curso também, porque é muito importante que os meus alunos tenham esse acesso, mas eu quero que vocês saibam que eu criei esse material do zero. Eu validei com algumas alunas minhas, né? Mandei esse material de antemão para 5 meninas, todas elas validaram o que elas tiveram de ideia ou que acharam importante, né, ser dito ou que confundiu, tudo isso já foi corrigido para que isso não aconteça com vocês. Então, esse material foi validado por outras artesãs também, né, que têm a mesma dificuldade que vocês, tá bom? Então, bora para a aula? Já vamos começar aqui falando o seguinte: faça o que deve ser feito até que você possa fazer o que quiser. Gente, eu tô trazendo essa frase de cara, que é para te impactar mesmo, tá? Porque às vezes a gente fica tão triste e a gente acaba desistindo das coisas porque a gente não tá fazendo o que a gente quer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: dentro desses 15 anos de experiência, nem sempre eu estava em empresas que eu queria ou em empresas que me deixavam feliz. Às vezes eu estava, sim, mas não, aquela empresa, apesar de me deixar feliz, os horários não eram bons para mim, né, para minha rotina, para minha família. Então, eu precisei pensar muito em tudo isso. Hoje, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero fazer, né, eu faço por amor o que eu estou fazendo, então, já é diferente, eu já me sinto realizada fazendo o que eu faço hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que todo o caminho que eu percorri me trouxe até aqui. Sem o caminho, eu não teria esse ponto de destino, entende? Não adianta a gente só pensar, eu quero fazer tal coisa, mas tu não faz por onde. Então, é muito importante percorrer esse caminho. É muito importante que você busque meios de chegar até o final, mas sem pegar atalho, né? Enfrentando de frente mesmo o que tem que enfrentar, tá? Tudo isso é muito importante. Então, eu quero que essa frase se torne um mantra para vocês, assim como ela se tornou um mantra para os meus alunos.
Eu sempre levei essa frase comigo, principalmente depois que eu passei por períodos muito difíceis na minha vida, e eu trouxe ela para o curso e eu só tenho ótimos feedbacks. Então, eu quis trazer ela aqui para vocês, porque eu quero que essa frase se espalhe, que ela faça sentido para muito mais pessoas além de mim, tá bom? Então, passando aqui da capa desse primeiro insight, né? Já anota essa frase aí para você. Vamos começar a literalmente aprender. Então, seguindo aqui para a próxima aula, para a primeira aula, né? De fato. Então, aqui é a aula, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre organização do ateliê, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que a organização é fundamental para que uma empresa possa se manter ativa. Vocês conhecem alguma empresa desorganizada que realmente lucra? Porque se eu te perguntar se você conhece uma empresa desorganizada que está com as portas abertas, você pode ser que você me diga que sim. Eu já trabalhei em empresas que eram desorganizadíssimas e ainda assim estavam com as portas abertas. Porque tirava uma coisa daqui, compensava lá, mas estava sempre assim, nesse vai e vem, nessa coisa do não estou tendo lucro, mas a porta está aberta, sabe? Então, isso não é bom, não é saudável, isso prejudica a saúde mental de qualquer pessoa. E são normalmente essas empresas que prejudicam os funcionários, né? Porque são empresas que não têm processos, tá? Processo, gente, é uma coisa muito importante. O processo, ele significa que a empresa tem uma forma de fazer tudo, né? Não é cada um faz de um jeito, cada um faz da forma que acha interessante. Não, existem regras, existem prazos para serem cumpridos, então tudo isso é processo, e processo é muito importante. O que eu digo para vocês é, estabeleçam processos dentro do ateliê de vocês. Não façam tudo de qualquer jeito. Criem uma rotina, tá? Principalmente no dia a dia de vocês. Eu entendo que muitas pessoas aqui ainda dividem o artesanato com a CLT, né? Então, principalmente essas pessoas precisam ainda se organizar mais, porque é difícil conciliar esse tempo. E às vezes não é só isso, né? É filho, é marido, é esposa, porque eu sei que eu tenho meninos aqui nos meus grupos também, né? No meu curso. Então, gente, tem que se organizar, tá? Eu não entendo como uma empresa não organizada possa funcionar. Dentro da minha cabeça não faz sentido. Na de vocês faz? Então, não tem como, tá? Organize o seu dia a dia. Não fique procrastinando ou perdendo seu tempo em redes sociais. Otimize o seu tempo anotando tudo que você precisa fazer. Não tente memorizar. Isso gera desgaste mental e a sensação de que o dia passou e você não fez nada. Me fala aqui se você nunca teve essa sensação de que você fez um monte de coisa, mas parece que você não fez nada. No final das contas, você até pode ter feito várias coisas, mas na maioria das vezes você não fez muitas coisas, você não produziu nada. A questão é que o seu cérebro está cansado, porque você tem que fazer uma coisa, aí você quer memorizar. Gente, anota. Anota, não vai funcionar memorizar, a não ser que você tenha, sei lá, memória fotográfica, né? E ainda assim, não é só na memorização, né? A pessoa precisa ler para gravar aquela informação. Mas, rede social, você já experimentou abrir as configurações do seu celular e olhar quantas horas você passa nas redes sociais? Você já tentou fazer isso? Gente, é absurdo o tempo que a pessoa fica numa rede social, né? Eu entendo que a gente precise, principalmente do Instagram, né? Que é normalmente o carro-chefe da resina, né? Do artesanato em resina, que lá a gente trabalha também. Mas estabeleça horários, não fique o tempo todo entrando em rede social. Por quê? Você vai dispersar a sua mente, você não vai fazer o que você queria fazer. Outra coisa, faça um detox nas suas redes sociais. Se o Instagram é do ateliê, para de ficar seguindo Instagram de fofoca, Instagram de famoso. Não é esse o objetivo. Você entrou ali para trabalhar, tá? Imagina se no CLT lá, tu fica entrando em sites aleatórios, né? Vendo fofoca, vendo, sei lá, noticiário em momentos que não cabem. O teu chefe vai gostar? Não vai. Então, assim, você, dentro do ateliê, é seu próprio chefe, a sua própria chefe. Então, você não tem que gostar de fazer isso, de perder tempo. Quando você perde tempo, você está perdendo a sua vida, tá? Perder tempo, gente, é muito pior do que perder dinheiro. Porque o tempo
não volta, né? Dinheiro a gente dá um jeito, a gente conquista, a gente trabalha, a gente rala. Agora, tempo, passou, meu amor. Então, não tem como, tá? Parem de perder tempo da vida de vocês com coisas que não agregam. Façam um detox. Pega o teu celular, pausa essa aula aqui, pega o teu celular e vai lá onde você segue as pessoas e dá um detox, dá dislike. Senta o dedo e dá dislike. Não tem que ficar seguindo coisas que não façam sentido. Vai lá e segue na tua rede privada, né? Eu tenho meu Instagram pessoal e tenho meu Instagram profissional. Eu não misturo as coisas. Eu, particularmente, não gosto. Acho que não cabe, né? Então, no meu Instagram pessoal, eu sigo as páginas que eu acho que são relevantes para mim. E ainda assim, páginas que me agregam em alguma coisa. Agora, página que é só para fazer fofoca, para falar de famoso, coisas que, olha, ninguém lá tá pagando as minhas contas, não. Então, não faz sentido. Façam um detox. Se livrem dessa perca de tempo. Não percam mais o tempo útil da vida de vocês, tá? Ó, é importante também que você faça o controle do seu estoque. Catalogue todos os itens e armazene por categoria. Dessa forma, você vai economizar tempo. Quando a gente fala em economizar tempo, a gente fala em economizar o nosso tempo, da nossa vida, tá? Quando a gente economiza 1 hora de bagunça no ateliê, a gente tem 1 hora para fazer qualquer outra coisa, sair, comer alguma coisa, ir para academia. Então, otimizem o tempo de vocês. Existe uma coisa dentro das empresas que se chama inventário, que é quando as empresas fazem, é como se fosse uma vistoria, tá? E aí é contado todas as peças que tem dentro da loja. Vocês precisam fazer esse inventário para vocês saberem o que vocês têm dentro do ateliê de vocês, né? Então, às vezes, por exemplo, uma aluna minha falou para mim esses dias, ela estava fazendo esse inventário, né? Fazendo essa contagem. Ela falou que na lista dela estava para comprar luva. Só que quando ela fez o inventário, ela viu que ela tinha 160 luvas ainda. Então, não fazia o menor sentido ela comprar luva naquele momento. Então, vocês percebem que ela deixou de fazer uma compra errada pelo simples fato de fazer a contagem do estoque dela, porque o que acontece? Às vezes a gente guarda uma luva na gaveta lá, outra luva na gaveta aqui, aí põe uma caixa aqui. Quando a gente vê, a gente olha, acha que tem 10 luvas, mas no final da conta tem 160, né? Por quê? Organização. Fora que, quando os meus alunos começam a fazer a contagem de estoque, esse inventário, eu sempre recebo feedback de eu não sabia que eu tinha tanto espaço dentro do meu ateliê. Por quê? Vai deixando tudo espalhado, começa a resinar, aí deixa um negócio aqui, deixa um negócio ali. Quando vê, não sabe onde está nada, né? A purpurina vai para um lado, o glitter vai para o outro. Então, gente, cataloguem tudo, façam a contagem de tudo que vocês têm e deixem tudo guardado por categoria. Glitter com glitter, luva com luva, resina com resina. Deixem tudo o mais organizado possível, porque isso facilita no trabalho de vocês, facilita na hora de testar uma peça, facilita na hora de produzir uma peça, tá? Então, organização, tá? Muita organização. Ó, desculpa, aqui passa, tendo em mãos o controle de estoque, será mais fácil você controlar as compras, evitando gastos desnecessários, que foi o exemplo que eu citei agora da minha aluna. Se ela não tivesse feito a contagem, ela teria gastado desnecessariamente dinheiro comprando luva. Assim, esse dinheiro pode continuar no caixa da empresa, né, mantendo o saldo positivo, e ela vai usar de fato quando ela necessitar. Ou ela pode comprar algum outro item que realmente está faltando, ou fazer alguma melhoria, algum reparo no ateliê, né? Às vezes comprar uma impressora, né? Que eu sei que é muito utilizado também. Então, a contagem de estoque, ela é fundamental para que vocês comprem da forma correta, tá? Anote os dados dos seus principais fornecedores e mantenha seus principais clientes sempre atualizados. Gente, fornecedor, você precisa ter ali, né, dentro de um Excel, numa folha, num caderno, né, não uma folha perdida, né, mas um caderno, com os dados dos principais fornecedores. Eu compro resina com fulano, tá aqui o contato do fulano, o cupom de desconto que eu consegui de professora YZ tá aqui. Eu sei que demora 15 dias para chegar para mim, eu sei que demora 10 dias para chegar para mim. O fornecedor de glitter está aqui, eu sei que vem de longe, então demora XYZ. Isso aqui eu compro da China. Deixem tudo isso organizado, tá? Para bater o olho e já saber, para não ficar perdendo horas ali dentro de Shopee, de Shein, né? De Shein, né?
não percam tempo, tá? Então, deixem tudo isso anotado. Quanto mais tempo vocês economizarem, mais tempo vocês ganham lá na frente, tá? Se organize para finalizar os cursos que você já iniciou. Olha a bronca aí, hein? Quantas pessoas aqui estão me assistindo nesse momento têm mais de um curso pendente de finalização? Gente, tem cursos que são maiores, então é difícil, né? Às vezes o professor está sempre colocando aula, eu mesma estou sempre colocando aula nova lá no meu curso. Então, eu sei que às vezes a gente está chegando no final, entra aula nova, né? Isso não tem problema, faz sentido, né? O professor, ele está alimentando, que ótimo que o professor se importa em continuar alimentando, tá? Mas você tem que pensar o seguinte, se você já comprou um curso de resina, você não precisa comprar mais outro curso de resina e outro curso de resina e outro curso de resina, tá? Observe qual é o curso mais completo, né? Não cai em qualquer conto da carochinha também não, porque hoje o que mais tem é a gente dando curso, certo? Certo. Mas pesquise. A pessoa tem site, dentro do site está especificado tudo que está no curso. Eu fiquei com alguma dúvida, tem algum lugar que eu possa tirar essa dúvida, conversar com algum suporte, mas não sai comprando tudo quanto é curso, porque aí tu compra um curso, mas esse era muito básico, mas esse aqui é de peça pequena, eu quero peça grande. Tá, mas meu amor, tu não olhou o site, tu não foi atrás, tu não entendeu o que a professora estava falando, tu não está seguindo essa pessoa, então tudo isso é de você não pode culpar ninguém, tá, por essas cagadinhas assim, tá? Então, começa um curso, termina. Não era isso que eu queria, não está dentro do nicho, né, que eu quero trabalhar. Então, aí você vai pesquisar um outro curso, mas você vai pesquisar com detalhes. Vai entrar no site, vai entender tudo que o curso inclui, né? Se você ficar com dúvida, ou não tem ninguém para te dar suporte, ninguém para te responder, não compra, tá? Se a pessoa já não te dá suporte na pré-compra, imagina no pós, né? Então, é muito importante que você tenha esse suporte no início, tá? No início, no meio e no final, principalmente. Aqui eu já falei, né, que evite a comprar muitos cursos, principalmente do mesmo segmento, comece e termine. Gente, tudo na vida, comecem e terminem, tá? Não fiquem abrindo várias portas, deixando várias portas abertas. Abriu uma porta, olhou o que tinha lá, fecha. Próxima. Abriu essa porta, olhou o que tinha lá, fecha e próximo, tá? Então, se aprofundem nas coisas, não sejam superficiais na hora de comprar curso, na hora de decidir fazer artesanato, na hora de decidir sair da CLT, tudo vocês precisam analisar, se organizar, tudo isso é muito importante, senão vocês vão ficar vivendo a vida assim, de qualquer jeito, e aquilo que eu falei do faça o que deve ser feito até que você possa fazer o que quiser, vai cair por terra, porque aí, se você faz tudo de qualquer jeito, não chega em lugar nenhum, né? Você vai estar sempre no caminho, no caminho, no caminho, e é uma estrada que não tem fim, tá? Então, pensem muito nisso, tá? Aqui pode soar como um puxão de orelha, e tá? Então, pensem muito nisso. Nesse clima gostoso, a gente vai para a próxima página agora. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de vendas. Então, vamos lá. Estabeleça um plano de ação e uma estratégia de venda. Não pense apenas em fazer promoções. Do contrário, a sua empresa será conhecida como a baratinha. E você só venderá se fizer promoções. Gente, quem aqui valoriza empresa baratinha? Tá? Ninguém. Eu vejo muito hoje, por exemplo, a Shopee era uma empresa que prezava pelo baratinho, né? Tudo era baratinho, não tinha frete, não tinha isso, não tinha aquilo. Hoje em dia, eles não têm mais como cobrar os preços anteriores, até porque tudo subiu, né? Tem gente que não tem noção do preço que é importar e exportar, né? Não, e isso é muito complicado, tá? Mas o que acontece? Hoje os preços subiram, então eu vejo muita gente reclamando. Por quê? A empresa, a Shopee, ficou conhecida como a baratinha. Tanto é que quando a gente quer se referir a alguém, né, hoje dentro da internet, as pessoas usam a palavra, é o fulano da Shopee, que seria a imitação de alguém que é original, né? Porque a empresa ficou conhecida dessa forma, como a baratinha, né? Então, não sejam uma Shopee da vida, tá? Sejam os originais, não seja o ateliê da Shopee. Entende? Busquem sempre preservar a marca de vocês.
Uma coisa é, eu estou começando agora, preciso atrair público, e eu não posso cobrar tão caro. Realmente, você precisa ter um valor de mercado um pouco mais baixo. Mas existe uma coisa, até depois a gente vai conversar sobre isso, mas existe uma média dentro do mercado que você precisa estar, né? Não adianta, por exemplo, um chaveiro ser vendido de 25 a 30 reais e você está cobrando 18, que isso não, gente, isso não é estar começando, isso é burrice, tá? Me desculpem a palavra, mas isso é burrice. Por quê? Quando você for cobrar os 30 reais que deveria cobrar, as pessoas não vão querer mais comprar de você, porque você vai ficar conhecida como a baratinha, né? O ateliê da Shopee, a que cobrava 18 reais, enquanto outras pessoas que estão dentro do valor de mercado cobravam 30. Não tenham medo de não vender porque vocês estão cobrando o preço de mercado, se valorizem, tá? Só que sim, existe uma régua e existe um começo, um meio e um fim, tá? Então a gente vai conversar sobre isso depois, na próxima aula, quando a gente falar de precificação, sobre essa média de mercado. Mas não seja uma baratinha, tá? Eu falei bastante essa frase, memorizem. Eu não serei a baratinha. Fala aí, eu não serei a baratinha, tá? Não sejam a baratinha. Ó, para que você faça uma boa estratégia de venda, é muito importante que você conheça o seu cliente. Isso quer dizer que você precisa entender qual perfil compra de você, como, por exemplo, mulheres de 25 a 55 anos e que têm interesse em decoração de ambientes. Então, por exemplo, esse público que eu botei aqui de exemplo é o meu público. Hoje eu trabalho com peças médias e grandes, então eu faço bandejas, faço kit lavabo. Então eu sei que uma menina de 18 anos não vai comprar um kit lavabo, entende? Ela pode até comprar uma bandeja, né? Uma bandeja menor para botar as joias, coisas nesse sentido. Mas ela não vai comprar um kit lavabo, porque normalmente uma pessoa dessa idade não tem a própria casa, normalmente não tem o próprio banheiro, não é ela que decide a decoração, né? Então ela pode até comprar para a mãe, mas é muito difícil, principalmente porque é um valor muito agregado, né? Então, pensem nisso, tá? Quando vocês trabalham vendendo chaveiros, tem chaveiros que, para meninas, né, como eu falei agora, de 18 anos, é excelente, elas vão comprar, porque está dentro do valor que elas recebem, às vezes, dos pais, ou que elas trabalham, está dentro do orçamento que elas conseguem bancar, mas tem chaveiros que são mais gourmetizados, digamos assim, que elas não podem bancar, que aí é realmente para um público diferenciado, né? Então, entendam o cliente de vocês, entendam para quem vocês querem vender. Não adianta vocês fazerem tudo que é peça, porque quem faz de tudo não faz nada, né? Então, sejam conhecidos por alguma coisa. Eu sou conhecida por fazer as minhas mini bandejas, que são bandejas redondas no geral e regulares, porque eu faço os meus próprios moldes, com pedraria. Então, os meus clientes, eles já vêm buscando isso, porque eu já sou conhecida por isso. E aquela coisa, um indica para o outro, ou posta foto, aí o outro vê, e aí vem falar comigo, eu queria assim, eu queria assado. As pessoas já me conhecem por isso, elas não vêm me pedir chaveiro, né? Se tu entrar no meu Instagram, não tem chaveiro lá, porque não é meu público. Mesmo se eu fizesse um chaveiro, às vezes, eu quero dar de presente para alguém, né? Eu posso fazer, não preciso comprar um chaveiro, eu posso produzir aqui, eu não postaria que eu fiz, porque eu não quero atrair esse público. Entendem? Então, quem faz de tudo não faz nada, né? Então, você não vai ser conhecido, não vai ser referência de alguma coisa. Então, ou você é especialista em chaveiros, ou você é especialista em eternização, ou você é especialista em decoração, mas tudo não dá. Escolha o seu subnicho, tá? Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, mas existe a categoria, que é o artesanato, existe o nicho, que é a resina, e existe o subnicho, que aí a gente está falando de eternização, de chaveiro, de joias, tá? Então, conheçam o cliente de vocês, para que não venha aquela frustração de eu não estou vendendo, eu não estou rendendo, aí tu começa a fazer de tudo, aí tu compra um molde porque um cliente pediu tal peça, depois aquele molde nunca mais vende. Então, se organizem nessa questão também de estratégia de venda. Conheçam muito bem o público que vocês querem atingir. Você precisa definir o objetivo da sua estratégia, tá? Nem sempre o resultado precisa ser focado em venda direta. O objetivo pode ser atrair novos clientes, para que eles conheçam sua marca e futuramente comprem de você. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem sempre tu precisa fazer uma peça pensando na venda necessariamente dela.
Tu pode fazer uma peça muito foda, né, que seria a palavra correta para esse momento. Você pode fazer uma peça incrível para atrair clientes. Então, tem peças que eu já fiz que eu não fiz para venda, necessariamente. Se vender, ótimo, mas eu fiz uma peça para atrair cliente, com uma técnica mais difícil, com um visual diferenciado. Então, tem muitas peças que você pode fazer que é para trazer esse público para você, tá? Então, a pessoa às vezes vem por curiosidade, para entender como que tu faz aquilo, e isso também é importante, tá? Porque a pessoa, vamos supor que eu fiz essa peça, postei no meu Instagram, e eu estou trazendo pessoas para ver, né? Pode ser por tráfego pago, pode ter sido um Reels ali que viralizou, mas essas pessoas estão vindo. Você tem que continuar alimentando essas pessoas para que elas entendam qual é o teu perfil de peça, o que você produz, como você produz, para que as pessoas aos pouquinhos te conhecendo, elas criem confiança e comprem de você, tá? Hoje, muito dificilmente um cliente vem me pedir um orçamento e não fecha comigo, porque ele já entendeu como funciona o meu trabalho, né? E aí tem toda uma questão de atendimento, como eu faço esse atendimento, como que eu falo com esse cliente, tudo isso é muito importante, mas eu não tenho como aprofundar todo esse assunto aqui, infelizmente, eu falo muito mais detalhado lá no meu curso, né? Mas conheçam o cliente de vocês, foquem na estratégia, né? Qual é o objetivo dessa venda, ou qual é o objetivo dessa campanha, tá? Entenda também como você fará a captação desses clientes. Evite sorteios. Antes de dar segmento aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Captação de cliente pode ser por N formas, tá? Captação de cliente pode ser um boca a boca, pode ser trazer clientes para um grupo de WhatsApp, pode ser o tráfego pago, né? O famoso tráfego pago, o famoso impulsionar ali do Instagram também. Mas evitem, por exemplo, sorteios. Por quê? No sorteio, gente, o que que acontece? Você vai lá e fala, marque 15 mil pessoas nesse comentário aqui, aí tem que me seguir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, beleza. Passou o sorteio, a pessoa não ganhou, principalmente, né, a maioria, né, 99,9% que não ganhou, vai deixar de te seguir, porque o interesse da pessoa não era no seu trabalho, era no prêmio. Então, o sorteio, ele não é bom. E outra coisa, quando a gente faz isso dentro do Instagram, o Instagram passa a nos odiar. Por quê? O sorteio destrói o algoritmo, tá? Porque é muita gente te seguindo do nada e muita gente deixando de te seguir do nada. Então, o Instagram, ele vai entender que a tua página, ela tem alguma coisa errada ou ela não é relevante. Fora que você pode ser penalizado pelo Instagram. E aí, gente, entrou na penalização no Instagram, é um saco, porque tudo que você faz, o Instagram vai te questionar. Ou ele vai te bloquear, vai te limitar, ou ele vai te dar o famoso shadow ban também, que é basicamente assim, você some para as pessoas, né, na busca, você não aparece, é muito complicado. Então, não façam sorteios, tá? É a única coisa que eu vou pedir, assim, de coração dentro do Instagram, não façam sorteio, tá? Ai, melhorou o clima ou ainda tá com aquele clima de bronca, será? Não sei. Vamos para a próxima página? Então vamos. Introdução ao fluxo de caixa. Aqui é um pouquinho mais leve do que as últimas duas páginas, mas muito, muito, muito importante, tá? O fluxo de caixa é um demonstrativo financeiro que registra todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um determinado período, normalmente mensal ou trimestral. No geral, é mensal, né? A grande maioria é mensal. Dentro do meu curso, eu tenho lá o fluxo de caixa e eu incentivo as meninas e os meninos a fazerem semanal, mensal, trimestral, semestral e anual, tá? Por quê? Quando a gente faz o semanal, né, mas assim também, né? Vamos dar um exemplo um pouco melhor para vocês. Se você tem muito fluxo de venda, é melhor que você faça esse controle semanalmente, né? Mas se você não tem tanto fluxo, faz mensal. Não tem necessidade de fazer semanal, tá? Por quê? Quando a gente controla tudo que entra, tudo que sai, a gente sabe como está a saúde da nossa empresa. A gente sabe que a gente está no positivo, no negativo, se a gente tem saldo para investir, se a gente não tem saldo para investir. Tá? Então, é uma ferramenta muito importante para qualquer empresa que deseja manter suas finanças sob controle. Permite ter uma visão clara, o que ajuda a tomar decisões financeiras mais acertadas. Também é importante para que a empresa identifique problemas financeiros antes que eles se tornem críticos.
permitindo que se tomem ações corretivas. Então, quando você sabe tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa, você consegue perceber se lá na frente vai dar ruim ou não. Se você sabe que está vendo que lá na frente vai dar ruim, você já vai começar a fazer um plano de ação aqui atrás. Já vai começar a segurar as rédeas, ver o que está fora do controle, para que lá na frente você não dê com a cara no muro. Então, esse controle é muito importante. Na próxima página, que eu já vou passar agora, eu vou mostrar para vocês como fazer esse controle de uma forma um pouco mais prática, mas como eu já falei, eu não consigo trazer tudo aqui. Dentro do meu curso é muito mais detalhado, mas aqui eu vou trazer de uma forma prática para que vocês pelo menos consigam já pegar esse mês que a gente está agora e já fazer esse cálculo para entender em que pé a empresa de vocês está. Ó, então, aqui, como calcular o fluxo de caixa? Vamos supor que a empresa XYZ tem as seguintes entradas e saídas de dinheiro em janeiro. Entradas de dinheiro, vendas à vista 10 mil, recebimento de contas a receber 5 mil, empréstimo bancário 3 mil. Agora, as saídas. Salários 8 mil, fornecedores 6 mil, aluguel 2 mil e pagamento de empréstimo 1.000. Então, aqui a gente soma 18 mil de entradas e 17 mil de saídas, tá? Para calcular o fluxo de caixa da empresa XYZ em janeiro, basta subtrair, né, fazer o menos ali, as saídas das entradas de dinheiro. Então, ó, fluxo de caixa é 18 mil menos 17 mil de saídas de dinheiro. Vai dar aqui R$1.000, tá? Então, a gente sabe que a empresa está R$1.000 positivo. Ó, o resultado do fluxo de caixa em janeiro da empresa XYZ foi positivo em R$1.000, o que indica que a empresa teve mais entradas de dinheiro do que saídas. Então, isso significa o quê? Que eu tenho R$1.000 em caixa, eu estou positivo, né? Eu vou abrir o meu mês de fevereiro positiva, tá? Já não vou abrir no vermelho, entendeu? Então, não é difícil, é um cálculo muito simples, mas para que você tenha esse cálculo tão simples assim, você precisa saber todas as suas entradas e todas as suas saídas, tá? Senão não vai funcionar. Então, aqui foi bem prático, né? Não foi difícil, é um cálculo fácil de fazer. Então, todas as entradas você vai somar, todas as saídas você vai somar e vai subtrair, beleza? Se der negativo, corre. Agora a gente vai vir aqui para como fazer a precificação. Então, aqui a gente tem a parte teórica, tá? De como fazer a precificação. A gente vai ter a parte prática na próxima aula. Eu vou deixar isso separado para ficar mais simples, tá? Mas aqui tá toda a teoria, beleza? Ó, a precificação depende de vários fatores, como o custo dos materiais, a quantidade de tempo e trabalho envolvido na produção, a demanda pelo produto e a concorrência no mercado. Vamos analisar de forma separada. Calcule os custos de produção. Isso inclui o custo dos materiais, como a resina e os pigmentos, bem como quaisquer outros materiais necessários, como moldes e glitters. Determine o seu tempo de trabalho. Leve em consideração o tempo necessário para criar a peça, incluindo o tempo de preparação, tempo de trabalho real e tempo de acabamento. Considere os custos, né? Aluguel, energia, condomínio, internet e outras despesas associadas ao seu ateliê. Considere também as taxas da maquininha e embalagem de envio. Então, lembrando aqui, nada é de graça, você vai cobrar exatamente tudo, tá? Se você é do time que fica mandando mimo para o cliente e isso não está precificado, saiba que você precisa muito do meu curso, porque lá a chinela vai cantar. Gente, eu encho muito a paciência dos meus alunos falando sobre essa questão, principalmente de consideração de custos, tá? Por quê? Você precisa considerar tudo, né? Ah, eu usei uma folha de ouro e meia. Ah, eu vou cobrar só uma. Tá, mas quem é que vai pagar a meia? Você? Vai tirar do seu salário? Vai tirar da sua empresa? Gente, se o cliente está usufruindo da peça, você vai cobrar do cliente? Não faz o menor sentido não cobrar. Ah, eu tenho vergonha de cobrar. Eu vou dizer uma frase que eu falo lá no meu curso. Na verdade, eu falo no grupo de suporte, eu não falo isso em aula, mas eu falo no grupo de suporte, que é, você tem que ter vergonha de não pagar os boletos. Né? Vergonha, eu tenho vergonha de cobrar, eu tenho vergonha de vender. Gente, eu tenho vergonha de não pagar minhas contas. Eu tenho vergonha do banco me ligar, né? De ir fazer uma compra e o meu cartão ser negado.
Disso eu tenho vergonha. Agora, de vender, de cobrar, eu não tenho, não. Porque quando eu vou comprar uma roupa, a loja não tem pena de me cobrar, não, né? E se eu quiser parcelar, eu ainda tenho que pagar os juros. Então, a gente tem que pensar como uma empresa. Para de pensar como a artesã baratinha, como um artesão baratinho. Você é uma empresa, né? E até uma frase até melhor. Vou até falar melhor. Você não é a sua empresa. Você é um custo da sua empresa. Tudo é custo. Sabe por que que você é um custo da sua empresa? Porque a sua empresa te paga um salário. E você viu ali na página anterior que salário é saída de dinheiro? Então, a partir do momento em que você recebe pela sua empresa, você é um custo, tá? E para você receber, você precisa cobrar. Então, vamos manter essa frase. Você não é a sua empresa, você é um custo da sua empresa. Então, cobrem tudo que precisa ser cobrado, tá? Para com essa coisa de ser a baratinha. Tira a baratinha da tua vida, tá? Você vai cobrar tudo que é necessário ser cobrado. Tá combinado, né? Então tá combinado. Em relação ao tempo de trabalho, é uma coisa que eu falo mais à frente, mas o tempo de trabalho em relação à resina, gente, vocês sempre vão considerar o tempo que vocês estão trabalhando na peça. O tempo de descanso não é considerado tempo de trabalho, porque você não está efetivamente mexendo na peça, tá? Então, quando você pensa, eu faço um chaveiro em 30 minutos, a gente está considerando que você vai mexer a resina, colocar no molde, ajeitar tudo que tem para ajeitar, ele vai ficar lá 4 horas parado, e depois, nos últimos 15 minutos finais, você vai furar, botar pitão, botar argola e etc. Então, você levou 15 minutos para fazer a primeira parte, 15 minutos para fazer a última parte. Então, são 30 minutos. A parte em que ficou 4 horas parado, você não vai cobrar. Você não vai cobrar 4 horas e meia. Você vai cobrar 30 minutos, tá bom? Então, foquem nisso aqui, que isso aqui tudo é muito importante, tá? Próxima página. Analise a concorrência. Ai, que aqui, lembrei agora, bati o olho, vi que vem bronca aqui, hein? Se tu é do time que eu vou citar já já, tu não vai gostar de estar no meu curso, não, porque lá eu brigo, tá? Com vontade. Analise a concorrência. Pesquise os preços das peças de resina semelhantes no mercado e considere onde sua peça se encaixa em termos de qualidade, tamanho e estilo. Lembra que eu falei sobre você estar começando e cobrar mais barato, mas dentro ainda da faixa de mercado? Então, isso aqui se aplica. Por quê? Quando a gente começa, a gente não tem tanta experiência, né? Às vezes dá um probleminha aqui, um probleminha ali, às vezes conserta, mas ainda não fica 100%. Então, a gente cobra um pouco a menos, mas sempre dentro do preço de mercado, para a gente não ser conhecida como a baratinha. Então, a gente vai sempre analisar, tá? Quando a gente fizer uma análise de valor, uma análise de mercado, sempre vai comparar se as peças têm a mesma qualidade, se tem um tamanho próximo, né? Se o peso delas é o mesmo, se o estilo também é o mesmo, porque às vezes tu faz uma peça muito mais detalhada, né? Tem que usar resina pigmentada, tem que no palitinho, enquanto a outra é só derramar e vai com Deus. Então, tudo isso tem que ser muito analisado quando a gente compara valores, tá? Quando a gente analisa a nossa concorrência. Agora, a parte que eu queria chegar, que é muito importante. Não fique em grupos perguntando quanto vocês acham que eu devo cobrar da minha peça. A minha resposta é: eu não sei. Eu não sei. Por que que eu não sei? Eu não sei se tu paga aluguel. Eu não sei quanto tu gasta de luz, quanto tu gasta de água, se tu precisa de internet. Eu não sei nada sobre a sua vida, absolutamente nada. Se eu que trabalho com isso não sei, tu imagina quem está nos grupos de resina que também está começando. Ou imagina tu perguntar isso para alguém que também precifica o preço errado. Precifica o preço errado não, né? Precifica a peça errado. Não faz o menor sentido tu perguntar para alguém quanto vocês acham que a pessoa que você deve cobrar na sua peça. Não faz o menor sentido. Não entra na minha cabeça. Não entra. Então, gente, parem de fazer esse tipo de pergunta em grupo, tá? Tem muita gente que não vai falar lá, mas é feio. É feio, tá? Então, assim, ninguém sabe da sua vida, né? Ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe nada.
Então, não tem como a pessoa precificar para você. Uma coisa é você fazer uma pesquisa de mercado e entender a média de mercado, ou você perguntar para ver uma peça que a pessoa produziu e perguntar para a pessoa da seguinte maneira: qual é a média de valor que você cobra em uma peça como essa? Aí é uma outra questão, porque você quer entender qual é a média, né, que aquela pessoa, dentro da realidade daquela pessoa, cobra na peça dela. Ela vai te dizer, eu cobro numa média de R$ 35. Mas aí tem que entender outras questões. Qual é o custo dela com ateliê? Qual é o custo dela com luz, com água? Se ela faz tráfego pago? Se ela vende só dentro da cidade dela? Se ela faz envio? Se tem taxa da maquininha? Tem N coisas. Mas sim, você pode perguntar para a pessoa quanto é a média que ela cobra na peça dela, mas nunca pedir para que ela precifique a sua peça, porque ela não sabe nada de você, tá? Então, não faça mais isso. Se você é uma pessoa que faz isso, para. Para porque, primeiro, eu vou te ensinar na próxima aula a precificar. Vou te ensinar, de verdade, sem enrolação nenhuma. Eu vou te ensinar. E, por outro motivo, que eu já citei aqui, é feio. É muito feio, tá? Você pode ficar chateado comigo nesse momento, mas depois coloca a mão na consciência que você vai entender que é feio. E a partir do momento que você aprender a precificar a sua peça, quando você vê alguém perguntando, você vai dizer, gente, realmente é feio. Eu não sei como precificar a peça dela. Não adianta eu dizer para ela colocar R$ 35, porque eu não sei qual é a realidade dela, tá? Então, não façam mais isso. Coloquem a mão na consciência de vocês. Essa é uma bronca, como eu diria lá no meu curso, é um soco gospel, né? É muito importante, tá? Que eu sei que vai fazer muita gente, talvez, ficar chateado comigo nesse primeiro momento, mas é muito importante, tá bom? Opa. Aqui. Defina o seu preço. Com base nas informações acima, né, de tudo que a gente falou antes, defina o preço que cobrirá seus custos de produção e ainda ofereça um lucro justo. Lembre-se de que, embora seja importante cobrar um preço justo por seu trabalho, você também deve ter em mente a demanda pelo produto. Se o seu preço for muito alto, as pessoas podem não estar dispostas a comprá-lo. Se for muito baixo, você pode não obter o lucro necessário para continuar produzindo suas peças de resina. Então, aqui, fazendo todo um geralzão, o que eu quero dizer? Fazer a pesquisa de mercado é muito importante para você entender qual é a sua fatia, quem é o seu público, quem você vai abraçar, né, para vender, qual é a sua estratégia de venda dentro desse público, entender os teus custos, né, entender o teu valor de trabalho, de mão de obra, de precificação. Então, às vezes o seu trabalho é maravilhoso, mas você tem que entender se ele tem público, né? Então, por exemplo, quem trabalha com anime, é uma fatia do mercado diferenciada, né? Então, você tem que entender, por exemplo, quem trabalha com anime, se você tem público de fato para aquele tipo de peça que você quer fazer, se esse público que você quer atingir, eles têm grana para pagar por esse tipo de material, né? Então, quando a gente trabalha com um público muito nichado, às vezes se torna mais fácil e às vezes se torna mais difícil. Só que tudo depende de pesquisa de mercado. Pesquisem, tá? Não precisa ter preguiça. Vai em site que tem peça de resina para vender, vai no Instagram das pessoas, entende, né, qual é a demanda, se tem comentários ali, se as pessoas estão buscando de fato, tá? Então, assim, pesquisem, não precisa ficar perguntando. Vocês podem, sim, explorar, pesquisar, nada disso é pecado, tá? Todas as grandes empresas fazem pesquisa de mercado, tá? Todas as grandes empresas pesquisam, sim, a concorrência, tá? Mas elas precificam com base nos custos delas e com base na faixa, né, na régua de mercado, tá bom? Então, cuidem muito com isso na hora da precificação. Eu espero que essa bronca gospel tenha sido válida para vocês e não fiquem chateados comigo. Às vezes, tem verdades que precisam ser ditas e o óbvio também precisa ser dito, tá? Próxima página, né? Vamos aliviar um pouco o estresse para ir para a próxima página. Calma, vamos dar uma respirada aqui. Agora sim. Vamos agora, então, para a explicação sobre margem de lucro, que isso aqui é uma dúvida gigantesca, tá? Em muitas pessoas, tá? Não é possível afirmar com certeza qual é a média de margem de lucro de um artesão, pois esse valor pode variar bastante
de acordo com diversos fatores, como o tipo de produto, o mercado em que atua, os custos envolvidos na produção. Então, aqui vai exatamente de encontro com o que eu acabei de falar na página anterior. Então, por exemplo, o tipo de produto, eu falei de anime, né? É um público mais nichado, né? Tem que entender se esse público tem apelo para peças em resina. Tem que entender, mas você só vai entender isso se você for pesquisar. E às vezes, sim, você pode ser pioneiro, mas existe uma questão que eu já citei, que é pesquisar. Né? Se você já está dentro dessa área, por exemplo, de anime, você pode conversar com amigos, né? Ou com pessoas conhecidas e entender se elas comprariam aquele tipo de peça. Você pode fazer uma peça piloto, uma, duas, às vezes 5 peças diferentes, assim, mas em miniatura, para você também não gastar horrores, para entender se as pessoas comprariam esse tipo de peça, tá? Um tráfego pago, bem nichadinho também é legal para quem entende de tráfego pago, para quem não entende, aí eu digo para pesquisar um curso que seja voltado para isso, né? Que seja realmente bom para isso. Não vou ficar indicando ninguém, não adianta me perguntar, tá? Isso aí é com vocês, é a pesquisa de vocês. Mas a margem de lucro ela está diretamente envolvida no tipo de produto que você está vendendo, tá? Já falei antes aqui que categoria é o artesanato, nicho é o trabalho em resina e subnicho é joias, decoração infantil, móveis, acessórios, objetos de arte, anime, enfim, gente, uma infinidade de coisas pode ser o subnicho, tá? De maneira geral, é comum que os artesãos tenham uma margem de lucro menor do que em outros tipos de negócio, tá? Uma vez que trabalhos com produtos feitos à mão requerem mais tempo e habilidade para serem produzidos, e por isso podem ter um custo mais elevado de produção. Então, aqui, eu não estou dizendo que o teu trabalho não é valorizado, eu estou dizendo que ele é tão valorizado que, quando a gente chega na margem de lucro, a gente não quer que o valor fique com um preço final exorbitante. Então, a gente acaba tirando um pouco da margem de lucro para conseguir receber a nossa mão de obra, pagar os custos e ainda assim receber um pouco de lucro, tá? Enquanto em um negócio convencional a margem de lucro pode chegar a 50% ou mais, no caso do artesanato é mais comum que a margem de lucro fique na faixa de 10 a 30%, tá? Então, justamente o que eu falei, às vezes tu não quer que o teu preço final seja tão exorbitante, né? Que tu acaba tirando da margem de lucro, porque o teu salário tu precisa receber. Então, quem sofre mais é a empresa, que aí não tem tanta entrada, né? Não tem tanta margem de lucro, né? Para deixar depois esse saldo em caixa e manter essa empresa positiva. Mas tudo depende, tá? Calma. No entanto, é importante lembrar que esse valor pode variar bastante de acordo com as características específicas de cada produto e de cada mercado, e que muitos artesãos conseguem obter margens de lucros mais elevadas através de estratégias criativas de venda e marketing, tá? Então, aqui, o que eu quero dizer também? Falando ainda de anime, né? Vou usar isso como um exemplo mesmo. Então, por exemplo, anime. Às vezes você é a única pessoa que está fazendo aquele tipo de peça, tá? E aí, o que acontece? Essa fatia do mercado vai vir para você. Então, o que acontece? Você vai começar a ficar conhecida, depois outras pessoas vão surgindo, é natural, tá? Nada que não seja bom, as pessoas não copiam o que não é bom, tá, gente? Então, é normal que as pessoas comecem a produzir o que você está produzindo, tá? Então, você vai começar a ficar conhecida e aí você pode colocar uma margem de lucro maior, tá? Ou, às vezes, a peça, o valor final dela de custo fica num custo ok, então você consegue colocar uma margem de lucro maior. Então, por exemplo, o chaveiro de letra, a margem de lucro dele aí é de pelo menos uns 75%, dependendo da faixa de valor de mercado, tá? Então, dá sim para ter uma boa margem de lucro, desde que você saiba precificar o seu produto, tá? E não adianta ficar, eu vou cobrar tanto nisso, tanto naquilo. Se você não sabe quanto é essa margem de lucro, se você não sabe quanto você ganha por aquele trabalho, quanto que é o teu custo por aquela peça. Não adianta nada, você vai ficar perdido igual, tá? Então, é muito importante que você, assim como eu estou ensinando aqui, aprenda a abrir o cálculo de todos os teus custos, tá? Isso é muito importante. Eu sei que essa aula aqui vai ficar longa, mas é necessário, tá? É muito necessário que você aprenda toda essa parte teórica para depois ir para a parte prática, porque senão não vai me adiantar de nada, tá? Eu te mostrar na prática e você não entender a parte teórica, tá? Tudo tem que ter embasamento. Lembra que eu falei que
todo destino tem que ter um caminho, esse é o caminho, tá? Então, foco aí. A precificação da matéria-prima. Antes de mais nada, você precisa ter em mãos os custos de todos os materiais que serão utilizados na peça, incluindo o valor pago no frete. Agora, você precisa descobrir quanto essa peça vai custar para a empresa. Então, aqui eu deixei um exemplo, tá? Os exercícios ainda não são esses aqui, mas eu já deixei um exemplo aqui, já deixei uma fórmula. E, como eu já citei antes, tudo que for na peça precisa ser cobrado, tá? Exatamente tudo. Não tem nada de graça para o cliente. O mimo não é de graça. Se você está dando mimo de graça, está saindo da sua margem de lucro, tá? Porque eu sei que você não vai querer tirar do seu salário. Então, vai sair da sua margem de lucro. E aí quem vai sofrer é a tua empresa. E aí, amanhã, depois, não adianta estar em grupo vendendo todas as tuas peças, dizendo que não deu certo, que a resina não dá lucro, se a culpa é sua. Tá? Então, tudo que você coloca é cobrado. Nada, você recebe aí caixinha de molde, por exemplo, cheio de mimo, eu sinto te informar, mas você foi, né, foi cobrado, você pagou por tudo isso que está aí dentro, tá? Então, não se iludam, tá? É muito legal receber mimo e etc. Mas tudo isso é pago, ninguém dá nada de graça, tá? Nada. Vamos para o exemplo. Ó, você pagou em uma resina de 1,5 kg o valor de R$ 220, incluindo frete. Para fazer um chaveiro, você gasta uma média de 10 gramas. E para saber o quanto custa essas 10 gramas, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Aqui eu deixei até uma dica, mas para quem não sabe, essa barra é o sinal de divisão e o X de multiplicação, tá? Vamos para o cálculo. A gente vai pegar o valor pago na resina, dividido pelo quilo da resina, que vai dar o valor da grama, tá? Então, vamos lá. R$ 220 dividido por 1.500 quilogramas, igual a 14 centavos. Então, aqui a gente sabe que o valor de 1 grama de resina é 14 centavos, beleza? Descobrimos, então, que, né, como eu citei, 1 grama é 14 centavos. Logo, para fazer um chaveiro de 10 gramas, você precisa multiplicar 14 centavos por 10, né, por 10 gramas, que vai dar, então, 1,40. Então, a gente sabe que o custo para utilizar 10 gramas de resina é R$ 1,40, tá? Então, aqui nessa fórmula, o valor vai sempre dividir o quilo, tá? O valor é sempre dividindo o quilo. E quando a gente for dividir a resina, a gente vai abrir o valor. A gente não vai dividir por 1,5, a gente vai dividir por 1.500. Se fossem 2 quilos de resina, seria por 2.000. Se fossem 7,5 kg de resina, seria por 7.500, tá? Você sempre vai acrescentar os zeros, tá? Os 2 zeros ali, beleza? Então, aqui é muito claro aqui, né? Não tem dificuldade. Você vai fazer isso com todo o material, exceto com o molde. O molde eu vou mostrar na próxima página, que o cálculo dele é diferente, mas o restante do material é todo igual, tá? Não tem diferença. Então, aqui vamos fazer a precificação dos moldes. Como é que a gente vai precificar esse molde, tá? No caso do molde, o cálculo se modifica um pouco, pois o mesmo pode ser usado mais de uma vez. Então, calcule da seguinte forma. A fórmula está aqui também. Valor pago dividido pela média de vezes utilizado. Então, valor pago dividido pela média de vezes utilizado. Aqui vou usar um valor fictício. Vamos supor que eu paguei R$ 25 nesse molde e eu consigo usar ele 6 vezes. Então, o meu custo por uso desse molde é R$ 4,16. Cada vez que eu uso esse molde, o meu custo para usar ele é R$ 4,16. Agora sabemos que utilizar o molde uma vez custa R$ 4,16. A média de utilização pode variar muito. Use dentro da sua realidade. A média é de 6 a 8 vezes, depende do cuidado. Então, depende se o teu molde é da China, se ele é nacional, depende de vários fatores e de como você cuida desse molde também. Mas a média aí, uma média real, é de 6 a 8 usos, tá? Importante, novamente, sempre considere o valor do frete, em absolutamente tudo, tá? Não podemos esquecer que existem moldes com mais de uma cavidade, né? Que são os espaços. Então, às vezes, tem aqueles moldes que o pessoal usa para fazer chaveiro, também que são vários círculos, né? É um molde grandão e vários círculos. Ou até mesmo aquele molde de letra, que é um molde só e tem várias letrinhas, tá? Para esses casos, você precisa descobrir primeiro quanto custa apenas uma cavidade. Então, da mesma forma que a gente calculou antes ali para saber o uso, a gente vai calcular agora para saber quanto custa uma cavidade. Por exemplo, uma letra daquele molde inteiro. A gente vai fazer o valor pago dividido pelo número de cavidades. Então, nesse caso aqui,
R$ 25 dividido por 20 cavidades. Então, cada cavidade custa para mim R$ 1,25. Então, naquele molde grandão de letra, eu paguei R$ 1,25 em cada letrinha, tá? Então, uma cavidade custa R$ 1,25, logo, a gente fazendo esse cálculo, a gente vai precisar dividir agora de outra forma, tá? A gente vai pegar o valor que custa uma letrinha só e vai dividir pela média de vezes utilizado, que aqui a gente está usando 6. Então, a gente vai dividir 1,25 por 6, tá? O valor que vai dar disso é 20 centavos, ou seja, uma cavidade, né? Usar essa uma letrinha uma vez me custa 20 centavos. Por quê? Eu estou dizendo aqui, o cálculo está me dizendo aqui, que se eu usar 6 vezes essa letrinha, o meu custo total com ela vai ser de 1,25, tá? Então, cada vez que eu uso a letrinha A, por exemplo, eu pago 20 centavos, entende? Se o meu molde dura mais de 6 vezes, a gente vai dividir pelo valor real, e aí esses valores finais vão mudar, mas o cálculo é o mesmo, tá? Gente, isso aqui é muito simples. A fórmula está aqui, o exemplo está aqui, então mantenham isso guardado para que, surgindo dúvida, vocês não façam errado, tá? Então, esse material aqui, ele é muito rico em detalhe. Não percam esse material de forma alguma, tá? Da onde veio esse, não vem mais nenhum. Entendido aqui? Então, deixa eu ver aqui, precificação da mão de obra agora. Para calcularmos a mão de obra, eu preciso que você entenda um ponto muito importante. O lucro não é o seu salário. Eu já citei isso antes, dei vários spoilers, né? Se você não entendeu, agora eu estou te dizendo com todas as letras. O lucro não é o seu salário, tá? Esse deve ser o seu novo mantra. A frase lá do começo, né, que a gente abriu a aula, e essa frase de agora. O lucro não é o seu salário. Repete aí comigo. O lucro não é o seu salário. Agora repete para você mesmo. O lucro não é o meu salário. O lucro, gente, ele serve para manter a empresa saudável. Essa é a função do lucro, tá? Quando você precisa comprar uma impressora nova, você precisa comprar materiais novos, é do lucro que você vai tirar, né? É daquele saldo que ficou, né? Lembra quando a gente fez lá o fluxo de caixa, entrada, saída, que sobrou R$ 1.000? Aquele é o lucro da tua empresa, tá? Então, é aquele valor que tu vai usar para fazer melhorias. Ele não é o seu salário. O seu salário já vai estar precificado, tá bom? Agora vamos entender como definir o seu salário. Agora sim, trabalharemos com a realidade. Tudo que eu ensino é com base na realidade. Até os meus exemplos são com base na realidade. Eu não gosto de nada assim fora do contexto, tá? Para atingirmos valores reais, precisamos definir quanto você quer ganhar por mês. Então, a primeira coisa para a gente conseguir definir o cálculo da tua mão de obra é saber o quanto você quer ganhar por mês, tá? Então, não adianta tu falar assim, eu quero ganhar, sei lá, uns R$ 1.000. Beleza, mas esses R$ 1.000, vamos lá. Pense em todas as suas despesas. E agora, entende de fato qual é o valor que paga as tuas contas. Vai te sobrar alguma coisa se tu ganhar R$ 1.000? Porque se a tua resposta for não, não adianta de nada. Então, assim, vocês não precisam também sair pensando, não, eu vou ganhar lá R$ 12.000 com resina, estou começando agora, já vou... Gente, existem casos que sim dá certo, já vi. Tem uma aluna que começou chutando o balde, já saiu da CLT, usou a saída para comprar várias coisas, montou o ateliê e faz sucesso. Mas, assim, ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm essa capacidade. Então, tem que trabalhar sim com a realidade. Mas trabalhar com uma realidade tão baixa também não inspira ninguém, né? Muita gente começa na resina com a ideia de fazer terapia, né? Que a resina vai te ajudar a relaxar. Já vi alunas me falando que começou a resina porque o terapeuta sugeriu, né, fazer algum tipo de artesanato. Só que hoje a pessoa se incomoda mais do que antes. Por quê? Gente, artesanato, a não ser que você fique criando só para você ou dando peça para presente, a partir do momento que você começa a vender, é um trabalho. E trabalho precisa de jogo de cintura, né? Trabalhar com público não é fácil. Trabalhar com cliente de artesanato também não é fácil, porque você trabalha com peças que saem, são criações suas, saem da sua cabeça. Então, às vezes, o que o cliente imaginou não é o que você criou. E aí gera um estresse, tá? Então, por que é muito importante você saber precificar sua mão de obra, você definir sim um valor importante, um valor que realmente te dê
dinheiro? Porque é um trabalho estressante, né? O artesanato ele é muito maravilhoso, a resina ela é muito maravilhosa, mas ela também é um trabalho e é estressante. Então, sim, é muito importante você definir um valor real, tá? Então, se você precisa de R$ 3.000 por mês, você vai definir esses R$ 3.000 e você vai fazer por onde? Você vai voltar toda essa aula se precisar, você vai lá na estratégia que eu falei para você, vai conhecer seu cliente, vai entender como você vai vender, qual estratégia você vai montar, que tipo de campanha vai acontecer, tá? Mas você não vai mais dizer que, eu só uns R$ 1.000, uns R$ 500. Gente, isso não enche barriga de ninguém, tá? Hoje em dia, infelizmente, R$ 1.000 não é dinheiro para muita coisa, tá? Não é. Então, sejam realistas, mas sejam também pessoas positivas, tá? Que buscam crescer, que buscam prosperar, tá? Defina também quantas horas por dia você vai trabalhar e quantos dias na semana. Não adianta também, como eu falei, falar, não, eu vou ganhar 12 mil. Mas tu vai para o ateliê, ou tu no quarto, tu trabalha, enfim, tu vai uma vez por semana, tu não posta, tu não. Aí como que vai ganhar 12 mil? Não ganha, não tem como. Então tu tem que botar a cara a tapa sim, tu tem que vender sim. É muito importante que você defina tudo com muita sabedoria, né? Quantas horas por dia você vai trabalhar, quantos dias da semana você vai trabalhar, tem que pensar em tudo isso, tá? Porque tudo isso vai entrar no cálculo depois. E como eu falei, não esqueça de trabalhar com a realidade da sua vida, jamais se baseie na rotina de outra pessoa. Não adianta, como eu falei já várias vezes aqui, eu dizer que minha aluna ganha 12 mil fazendo resina e você querer se basear na vida dela. Ela trabalha só com isso. Ela saiu da CLT decidida que ia fazer isso, tá? Então, não adianta você se basear na vida dela se você ainda está na CLT, se você, por exemplo, ela não tem filhos, né? Então, ela tem um risco a menos para correr. E você tem filhos, não adianta você se basear nessa vida, tá? Baseie-se na sua vida real. E lembre-se, faça o que deve ser feito até que você possa fazer o que quiser. Para de ficar querendo chegar no final se você não percorreu o caminho. Não existe destino sem caminho, tá? Então, aqui, se eu não me engano, já. Depois a gente já entra nos exercícios, tá? Então, eu vou encerrar essa aula aqui. Vou encerrar aqui num clima um pouco tenso, um pouco clima meio de puxão de orelha. Vou, mas é por um bom motivo, tá? A próxima aula, ela já vai estar disponível aqui para você, mas se precisar, passa um tempo aqui refletindo, né, sobre tudo que eu falei, sobre todos os insights que eu te dei, as broncas que eu te dei. Novamente, se eu te deixei chateado em algum momento, não fique, tá? Não fique. Você tem o direito de ficar, mas não fique, porque tudo que eu tô falando aqui é para o teu bem, todos os puxões de orelha, todos os pensamentos, todas as, as frases aqui que eu te falei para pensar, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, não desiste de mim, tá? Na próxima aula a gente vai fazer tudo de forma prática e eu vou, de fato, te ensinar a precificar o teu produto, tá bom? Um beijo e até já, que eu tenho certeza que tu não vai me abandonar.